Graça e paz a todos, diletos ouvintes, uma boa tarde de salvação, uma boa tarde em Cristo Jesus. Hoje, quinta-feira, uma quinta-feira de bênção para a vida de todos os ouvintes, né? Nós estamos retornando às nossas lives, né? Tivemos aí um período silenciado, né? Não porque faltou mensagem, né? Mas é um momento de busca, de reflexão na pessoa de Deus, né? O vaso se esgota, né? O vaso se esvazia, aí vamos ter que buscar na fonte, e essa fonte é Cristo, né? Essa fonte é Jesus Cristo. Então nós vamos buscar nele, né, revestimento, né? Buscar nele graça, para que possamos fazer a obra de Deus. Bem, amados, nós não vamos perder tempo, né? Quero externar minha gratidão a todos os irmãos que acreditam no nosso ministério, né? Que acreditam na força de Deus na nossa vida. Quero agradecer a todos os irmãos, né, que têm orado, né? E se a gente está de pé, é graças ao clamor advindo, né, dos nossos irmãos. Então, agradecemos a Deus pela vida de todos vós, no nome de Jesus. Nós somos da Adibras Algodoal, amém? Algodoal, na cidade de Piracicaba, né? Uma igreja que se preocupa com o bem-estar da sua família. Amados, em nome de Jesus Cristo, sem perca de tempo, nós temos hoje uma mensagem com o tema Gilgal, lugar de remoção do opróbio. Lugar de remoção da vergonha, do opróbio, né? Quantos estão passando por vexame, né? Se sentindo envergonhado, ora porque está desempregado, ora porque se sente repudiado pela sociedade, amém? Mas Deus tem uma palavra para você hoje, amém? Uma palavra para você agora. Gilgal, lugar, né, de remoção, né, do opróbio, né? Nós estamos aqui no nosso ranchinho abençoado. Nós vamos dirigir aqui para fora do recinto, né, do AP, porque está realmente abafado, né? E num lugar mais arejado, nós continuaremos fazendo menção, né, desta palavra de Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 33, a Bíblia, como palavra de Deus, como boca de Deus, fala conosco: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Você deve se preocupar em buscar o reino de Deus, né? Você deve, louvado seja Deus, buscar este reino e também a sua justiça, amém? Bom, amados, a palavra em apreço, né,
vai nos dizer que no livro de Josué, podemos ler logo após a passagem do Jordão, entretanto, na terra prometida, depois de saírem do Egito e caminharem por todo o deserto por 40 anos, diz mais o Senhor a Josué. Quem falou com Josué? O Senhor. Diz mais o Senhor a Josué. Você quer saber o que Deus falou com Josué? Pois é, a palavra de Deus diz assim: hoje, diga comigo, hoje, removi de vós o opróbrio do Egito. Irmão, não estranhe o fundo aí com interferência de motos, né? Chega o fim do ano, né? Satanás entra em muitas pessoas para fazerem baderna, algazarra, perturbar o sossego da sociedade, né? Então fica aí esses espíritos, né, que possuem corpos de homens e de mulheres para trazer desordem e baderna. Então é um tempo de muita vigilância, até porque os nossos ânimos, né, de muitos se encontram no nível zero. Qualquer coisinha é motivo, né, motivo de briga, de confusão, de morte, de assassinato. Então vamos vigiar nesse mês de dezembro, chegando ao final do ano 2025. Pois, voltando à palavra, disse Deus a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Nós encontramos, né, com base na palavra de Deus, em Josué capítulo 5, versículos de número 9. Todos, exceto os que saíram do Egito, e precisamente aqueles que não tinham se circuncidado, quando passaram o rio do Jordão, um dos primeiros atos foi a circuncisão. Era um pacto, era uma aliança de Deus, né, com a nação, com o povo de Israel, a circuncisão de todos, né, de maneira que pudesse compreender que tudo o Egito e agora ficou para trás, né? E tinha sido morto. A circuncisão implica na confirmação de uma aliança estabelecida, a aliança que Deus tinha feito com Abraão. No Novo Testamento, falamos de uma circuncisão do coração, de um novo coração, da morte para a carne, da morte para o pecado, da morte para esta vida vil, essa vida mórbida que muitos estão vestidos nela, com aparência de bondade, mas a carne, com seus delitos pecaminosos, jamais puderam agradar a Deus. Deus condenando a carne, né? Carne, quer dizer, esta carne que é o nosso corpo, ela tem paixão, ela tem desejo. Quantos buscam viver uma vida atrelada aos caprichos da sua carne, aos desejos da sua carne, beber, fumar, prostituir e assim por diante. Então Deus condena esta ação, Deus condena
essa atitude. Amém? Como Paulo falou, porém o judeu é aquele que anteriormente, amém? E circuncisão é o que é do coração, no espírito, e não segundo a letra, né? Cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Romanos capítulo 2, verso 29. Porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nós que gloriamos em Cristo Jesus, não confiamos, né? Não nos baseamos, né, na carne. Filipenses capítulo 3, verso 3. O que precisamos compreender é entender que o novo nascimento é este processo, pois é através do novo nascimento, no Espírito, que a vergonha, né, que o opróbrio, enorme vergonha, desonra, né, vergonha pública, vergonha explícita da carne é removida. Olha que coisa linda, Deus removeu, amém, da sua vida como pessoa a vergonha. O opróbrio aqui significa atos vergonhoso. Deus removeu da sua vida. Na cruz, a nossa morte, com Cristo na cruz, toda a vergonha, ela passa a ser removida. Amém? Por causa dos nossos atos pecaminosos da carne, não podíamos bater no peito e declarar que verdadeiramente nós éramos filhos de Deus, mas filhos bastardos, por causa do pecado herdado de Adão. E por esta razão, por não conseguirmos agradar a Deus com as nossas paixões carnais, nós tornamos pessoas destituídas da glória de Deus, inimigos de Deus. Por assim dizer, não era filhos, e sim criatura. Mas o novo nascimento transforma esta situação, fazendo com que agora você passe a ser filho de Deus, vivendo uma nova vida. Amém? Precisamos entender este processo. Precisamos compreender que temos o que precisamos. É rejeitar a vergonha da carne. Né, irmão? E não podemos aceitar o pecado. Não podemos andar segundo a carne. Não podemos andar segundo o pensamento e atitude dos homens, mesmo que seja só nos nossos pensamentos. Na cruz, esta vergonha foi removida. Glória a Deus por isso. Na cruz, esta vergonha foi removida para andarmos em novidade de vida. Temos que entender a obra de Deus, tendo compreensão que recebemos nova vida e que a carne foi crucificada com Cristo. Veja que Paulo diz, né? A vida que vivo eu, amém? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Porque a vida que eu vivia foi crucificado, o mundo foi crucificado para mim. E a vida que agora vivo, né, vivo na fé do Filho de Deus. Somos reconciliados com o Pai por meio da fé em Jesus Cristo, então não temos razão de viver mais debaixo do jugo do pecado. Nós não somos escravos do pecado. Tendo esta consciência da remoção desta vergonha, implica o processo de aperfeiçoamento, de rejeitar todo o procedimento da obra da carne. Precisamos santificar nossos atos para que Deus seja glorificado.
pelas nossas obras, pois elas expressam a virtude de Deus e revela o Deus que conhecemos. Precisamos, portanto, lembrar sempre de que a conversão foi um lugar da remoção da vergonha que nos impedia de servir a Deus. Fomos curados, fomos sarados para andarmos em novidade de vida. Fomos santificados pelo sangue de Cristo para andarmos na presença de Deus. Amém? Possamos assim servir aos homens por meio do corpo de Cristo, levando a presença dele em todos, levando, a presença de Cristo a todos os homens, em todos os lugares. Por isso, tendo sido removido a vergonha, não mais esta alternativa que revelar a vida de Deus e manifestar as suas obras e mostrar ao mundo o Deus que conhecemos, o Deus que nos transformou, o Deus que habita nas nossas vidas. Que Deus continue falando de forma maravilhosa em seu coração. Gilgal, lugar de remoção, lugar de esperança. Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, hoje, para tantos, é a única esperança. Não podemos ter esperança na força bruta dos nossos anseios carnal, que produz inimizade contra Deus, mas na fé, na atitude advinda de Cristo, que se ofereceu a si mesmo a morrer pelos nossos pecados e reconciliar para si povos, nações, tribos e línguas. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Deus deu a mim e a você como presente. Jesus Cristo, o seu Filho. Amém? E nesta hora, tenho certeza que após esta mensagem que você recebe nessa tarde, possa fazer você refletir o quanto que os desejos carnais, beber, fumar, prostituir, adulterar, viver uma vida de fornicação, uma vida uma vida de homossexualismo, lesbianismo, latrocínio, pedofilia, esses atos na carne do homem o afasta da presença de Deus. Mas uma vez que Cristo entra na vida do homem ou da mulher, esta vergonha advinda desses atos pecaminosos, ela é abolida, ela é neutralizada, ela é afastada. E nós fazemos a manutenção da nossa fé, rejeitando as mazelas do pecado. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba esta palavra de esperança para a tua vida. Jesus Cristo é, sem sombra de dúvida, a sua única esperança. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito.